em pé um tiquinho. Leitura responsiva. 2 Crônicas 7, de 11 a 22. Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Os céus e não chover chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que chama pelo teu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora eu sou livre, santifiquei as casas, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme a tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, Também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor por mim em Israel. porém, se vos desviares e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que eu vos tenho proposto, e fordes, e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, Então os arrancarei da minha terra que lhe jurei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e molejo entre todos os povos. e desta casa que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porque deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Amém? Esse texto nos relembra a história da consagração de um grande templo que o rei Salomão construiu em louvor ao nosso Deus. O seu pai, o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, desejou demais da conta. Ele amava a casa de Deus, amava os átrios da casa de Deus. Ele que disse: olha, eu preferi estar um dia na tua casa do que 1000 em qualquer lugar. Eu prefiro a tua casa do que o palácio. Davi gostava mais da casa de Deus do que o palácio. Já pensou isso? Tem tanta gente aí entregando a alma para passar um dia no palácio, né? E Davi tinha um palácio, mas ele preferia estar na igreja, no templo, do que no palácio. E ele fez um pedido para Deus. Ele falou: olha, eu tenho um desejo, Senhor, de te construir uma casa para o teu nome. Uma casa grande, luxuosa, confortável, onde o teu povo de todo Israel possa se congregar e te prestar culto. Mas Deus disse: olha, Davi, tem um problema. Você é o homem segundo o meu coração, com certeza, mas as suas mãos têm muito sangue.
e, sobretudo, as suas mãos têm sangue inocente. Deus estava lembrando a Davi que há alguns anos atrás ele havia tomado a mulher de um homem e havia mandado matar aquele marido. E aquele sangue inocente que morreu na batalha defendendo o rei, enquanto o rei estava em pecado, Deus não se esqueceu desse fato. Então Davi tinha nas suas mãos não sangue de guerra, porque em guerra não há crime, não é? Não há dolo, não há condenação para quem mata na guerra. Mas Deus estava se referindo ao sangue de Urias, o heteu, marido de Batseba, que Davi mandou para a guerra para morrer. E Deus fez Davi lembrar, falou: olha, Davi, para você edificar, você não vai poder edificar esse templo por causa disso. Deus não atendeu o pedido de Davi, mas falou: olha, o seu filho que vai herdar o trono no seu lugar, ele sim, ele vai edificar uma casa para o meu nome, para que o meu povo se reúna nessa casa, nesse templo. E esse texto mostra o contexto aqui, é o contexto da consagração do templo a Deus. Deus já havia aparecido para Salomão e disse: Salomão, pede o que você quiser, o que você pedir eu te dou, não é? E Salomão pediu sabedoria. Essa é a segunda vez que Deus aparece para Salomão. E Deus começa ensinando a Salomão e ensinando a cada um de nós que o sustento da casa de Deus, ela se dá muito mais pelo aspecto espiritual do que por qualquer outra coisa. Na época de Salomão, Israel tinha tanta riqueza que a Bíblia chega a dizer que na época de Salomão a prata era pisada como se não tivesse nenhum valor. Já pensou isso? As pessoas desprezavam a prata, só queriam saber de coisa de ouro. E agora Deus aparece para Salomão e diz o seguinte: olha, Salomão, eu estou satisfeito com o templo, está tudo ok, está tudo bonito, não tem do que reclamar. Mas eu quero lembrar a vocês uma coisa: que para que esse templo se sustente na minha presença, não adianta ouro, não adianta essa madeira que você mandou trazer lá do Egito, madeira de primeira, tapetes persas, não é? Os candelabros de ouro, tudo isso é bonito, tudo isso é bom, mas eu quero lembrar para você e ao meu povo de Israel que essas coisas só se sustentam na minha presença se o meu povo se mantiver fiel à minha palavra, se mantiver fiel a mim. E ele avisa: olha, se eu, por causa de vocês desviarem do meu caminho, cerrar os céus e não houver chuva. Então aqui nós aprendemos que a questão da chuva não é bem o acaso que controla a chuva, né? Essa região aqui depende demais da conta de chuva, demais. Faltou uns dias aí, o povo já ficou, não é? E todo mundo ficou assim, porque um depende do outro. Os produtores precisam produzir bem, o comércio precisa, o empregado precisa, todos os ramos nessa região dependem da chuva. E é Deus que dá, e Deus que retém. E Ele está ensinando isso aqui. E Ele retém a chuva quando as pessoas se desviam do seu caminho. Por isso, aqui na nossa região tem muita gente que fica pedindo, agradecendo a chuva para outra pessoa. Nós temos que agradecer a chuva a quem? A Deus. Deus, obrigado pela chuva. Manda chuva, Senhor. Nós sabemos que é o Senhor que manda. É o Senhor que tem o poder de mandar e de segurar. E ele disse: olha, se eu fizer isso, se eu cerrar os céus para não chover, se eu mandar os gafanhotos que consumam a terra, não é? Se eu permitir que as pragas destruam as plantações, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, eu te prometo uma coisa, mesmo no meio de uma situação como essa. Aí entra o versículo 14. Vamos falar juntos mais uma vez? E se o meu povo, que se chama
nós, como igreja, ainda existe espaço na nossa vida, ainda existe necessidade na minha vida e na sua, e na vida da igreja como um todo, para que nós nos humilhemos ainda mais? Ou será que nós já nos humilhamos bastante? Será que não existe ainda resquícios de vaidade, de orgulho, de presunção na minha vida e na sua e na igreja, que ainda precisa de humilhação? Será que nós já chegamos no ponto que Deus quer em matéria de humilhação, de ser humildes? Veja bem, existe uma diferença entre ser humilde e ser humilhado. Percebe essa diferença? Uma coisa é a pessoa te humilhar, aí você não tem o que fazer. Um ladrão pode te humilhar. Mas o que Deus quer é que você, sem o ladrão, seja humilde. Quando você está com um revólver na cara, todo mundo fica humilde. Não é isso que Deus está falando. É você, estando em boa situação, estando em boa circunstância, gozando de plena saúde, com dinheiro no bolso, com a família tudo ok, você pôr o nariz no pó. É a diferença de ser humilde e de ser humilhado. Deus não quer que nós sejamos humilhados, Ele quer que nós sejamos humildes. Será que existe espaço na minha vida e na sua ainda para que nós nos humilhemos diante de Deus e das pessoas? Porque nós temos que lembrar disso. Ninguém pode dizer, eu sou humilde diante de Deus, se ele não é humilde diante dos seus semelhantes. Não adianta, não tem como a pessoa ser humilde diante de Deus e sair dando patada nos outros a 3x4. Não combina, não tem jeito. O que você é diante de Deus, você faz com as pessoas. Não tem jeito. Não é? Então, será que ainda existe um espaço na minha vida e na sua para nos humilharmos? E ele diz, o que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Será que eu e você temos orado o suficiente? Será que eu e você temos colocado diante de Deus tudo o que precisa ser colocado, com confiança, sabendo que Ele é o melhor amigo que nós temos, sabendo e lembrando que Ele é um Deus todo-poderoso, que para Ele não existe impossíveis. Jesus disse, olha, para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Será que nós temos lembrado da recomendação da palavra de Deus de lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade? Ou será que ainda nós estamos escondendo coisas de Deus, coisas que estão tirando o nosso sono e nós contamos para todo mundo, menos para quem tem poder de nos abençoar, de nos ajudar? Conta. A oração é eu e você contarmos para quem tem todo o poder de resolver. Para que contar para o secretário se você pode falar com o presidente da República? Nós temos acesso direto ao Deus eterno, o Todo-Poderoso. Nós não precisamos de intermediário. E às vezes nós ficamos reclamando, irmão, reclama aqui, reclama ali, reclama para o pastor, reclama para todo mundo. Reclama para Deus, conta para Ele. O hino 155 que nós cantamos diz o quê? Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Ele em oração. Será que existe ainda um espaço na minha vida e na sua vida? Será que a inquietação que eu e você muitas vezes sentimos não seria reflexo da falta de entregar tudo nas mãos de quem pode? Um Deus Todo-Poderoso? E ele diz, olha, um povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Alguém poderia pensar, mas orar e buscar a face de Deus não é a mesma coisa? Não, não é. Orar é uma coisa, buscar a face de Deus é outra. Aqui Deus está se referindo ao quê? Como
você conhece alguém? Procurando saber quem ele é, convivendo com ele. E aqui nós temos o livro que conta quem é Deus, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que tira ele do sério, o que alegra o coração dele, o que provoca a ira dele, o que faz Deus sorrir. Tem tudo aqui. Então ele diz: olha, se o meu povo, além de orar, buscar a minha face. Existe espaço na minha vida e na sua ainda, e nós como igreja, para buscarmos mais a Deus? Será que nós temos buscado a Deus na profundidade necessária? Ou será que nós temos parado na superfície? Não é? Para você dominar uma matéria, qualquer área do conhecimento, você tem que ultrapassar a superficialidade. Não é? Se você quiser ser um profissional bom em qualquer área, você não pode ficar na superfície. Você tem que fazer o quê? Quando a pessoa se forma e ela estuda mais um pouco, como é que a gente diz isso? Qual o nome disso? Ela fez uma especialização ou pós-graduação em qualquer área do conhecimento. Deus aqui está dizendo para mim e para você fazermos uma pós-graduação, uma especialização na matéria chamada Deus. Ele não quer só graduados, ele quer pós-graduados em conhecimento dele. Ele quer que a gente mergulhe além da superfície. Porque quando o povo de Deus faz isso, ele não fica à mercê dos ventos de doutrina. Ele não fica à mercê, como ele está dizendo aqui, alertando o povo, à mercê de outros deuses, com D minúsculo. Não fica à mercê de se prostrar diante de qualquer outra pessoa ou ser, a não ser Deus. Ele está avisando o povo de Israel aqui. Quem conhece a história sabe que mesmo Deus avisando, foi exatamente isso que Israel fez. Por quê? Porque Deus, quando ele manda, quando Ele fala conosco, e quando Ele manda a gente falar para a igreja, quando nós lemos na Bíblia e Deus fala comigo e com você, é porque Ele vê tudo. E muitas vezes Ele está vendo que eu e você estamos na superfície, conhecimento superficial. Deus não quer isso. Deus quer adolescentes, jovens, que conheçam mais de Deus do que as ferramentas do Facebook. Deus quer que os nossos jovens, os nossos adolescentes, os nossos adultos, não é? Conheça mais sobre Ele do que qualquer outra disciplina nesse mundo. Estava lendo essa semana a experiência de a formação do cidadão. Ele é funcionário da NASA e ele é um físico nuclear. Não estudou nada, né? O cara parou no pré, como diz o outro. E a ideia é a seguinte: ele fez uma previsão sobre um possível eclipse lunar que aconteceria na Terra, alguns anos atrás. E ele marcou, ele falou: olha, quarta-feira que vem deve acontecer esse eclipse. E os colegas de trabalho dele, eles estavam assim, ansiosos, preocupados, e eles disseram assim: professor fulano e tal, você está com medo de errar na sua previsão? Ele falou: não, eu estou com medo de acertar. Ele falou: mas por quê? Eu falei: não, porque se eu acertar, é porque existe ordem aí para cima. E se existe ordem aí para cima, existe alguém que bota as coisas aí para funcionar aí para cima. E se existe esse alguém, o meu pai tinha razão quando ele me ensinava a Bíblia, que eu rejeitei depois de adulto. E se isso acontecer, eu tenho que dar a mão palmatória e dizer que a Bíblia é verdade. Chegou a quarta-feira e o eclipse aconteceu. Não é? Porque o Deus estabeleceu situações aqui que são previsíveis. E Deus deu essa capacidade ao homem, inclusive para glorificá-lo. E esse físico nuclear que dizia-se ateu, que dizia-se intelectual, depois dessa experiência se converteu
Senhor Jesus. Ele disse, aí foi outra história, né? No meio só de gente que não acredita na Bíblia, e era um físico nuclear, a maioria deles são ateus, só acredita no conhecimento técnico, andar na NASA com a Bíblia na mão dizendo, olha, isso aqui é verdade. Não é? Isso aqui é verdade. E aí ele estava dizendo que agora ele ia, da mesma maneira que ele se aprofundou em física nuclear, ele ia aprofundar no conhecimento dessa disciplina. Palavra de Deus. Então é isso que Deus está dizendo para Salomão aqui. O meu povo se humilhar mais, orar mais e buscar mais a minha face, e em quarto lugar, se converter dos seus maus caminhos. Será que existe espaço ainda também na minha vida e na sua para nos convertermos de algum mau caminho? Será que existe ainda alguma coisa no meu coração, na minha alma, que quando Deus olha, Ele fica triste ainda? Porque nós temos que lembrar, sempre lembrar disso, que o Deus que nós servimos, o olhar dele é muito mais penetrante do que o pastor da igreja. Tem muitas pessoas que levam a vida cristã como se ele passar pelo pastor, está aprovado. Não é assim não. O pastor não é Deus. Nós temos que tomar cuidado e procurarmos agradar o pastor, maravilha. Agradar a igreja, sensacional. Mas nós temos que nos procurar apresentar aprovados diante de quem? De Deus. Porque o Novo Testamento ensina que Ele é aquele que com seu olhar, como um chama de fogo, Ele olha para dentro de nós e Ele é o que sonda os rins e os corações. E Ele sabe qual a intenção de cada um de nós. Ele sabe qual é a intenção de cada um deles. Então, quando eu leio na Bíblia e eu preciso me converter dos maus caminhos, eu preciso parar e meditar e com sinceridade dizer, Senhor, aonde eu posso estar ainda desagradando ao Senhor? Aonde está, não é? Motivos que o Senhor ainda possa estar se entristecendo com a minha vida. E se for o caso, me converter desse mau caminho. Confessar para Ele, não é? Confessa para Ele. Não precisa confessar para ninguém, não. Confessa para Ele. Só Ele que pode resolver. Só Ele que trata a alma. E então, o que Ele vai fazer? Eu então vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. Então é isso que Deus espera que nós continuemos a fazer. Que seria nos humilharmos mais, orar mais, buscar mais a face de Deus e nos convertermos de eventuais maus caminhos que nós possamos estar trilhando. Não é? Lembrando que Deus tem um olhar de raio-x. Não é? Essa, como é que chama aqui no aparelho? A ressonância magnética aí, né? De Deus é muito eficiente. E Ele, quando Ele diz na palavra dele, para eu e você, procurarmos pesar o nosso coração, analisar diante dele, se existe alguma coisa que ainda entristece o coração de Deus. Deus, quando escolheu Davi, Ele deu a lição para o profeta Samuel, que ficou registrado nas Escrituras. Deus olha para o homem segundo o que está no seu coração, e não apenas no que está na aparência. E Deus queria então que aquele povo se fortalecesse, que aquele povo fosse imbatível. E é interessante, quem já estudou o Velho Testamento inteiro, de ponta a ponta, que é a história do povo de Israel, percebe uma verdade interessante. Enquanto o povo de Israel se mantinha fiel a Deus, podia vir Faraó, podia vir os filisteus,
qualquer inimigo ao redor destruía o povo de Israel. E é por isso que ele vai terminar dizendo que, olha, se vocês desviardes de mim, deixando os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a ele, então eu os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa. Olha aí, Salomão estava oferecendo a Deus um templo banhado a ouro. Deus estava dizendo: Salomão, eu prefiro muito mais. Não é que eu não me importo com o esforço de vocês. Tá bom, eu aceito. Eu vi o esforço de vocês, ok. Mas eu quero muito mais que vocês estejam me obedecendo. Porque se vocês me desobedecerem, eu vou pegar esse templo luxuoso, feito com madeira e cedro do Egito, e vou fazer virar pó. Por que tudo isso? Deus querendo ensinar o povo dele, em todas as épocas, que o que ele está preocupado é como nós estamos diante dele, e não aquilo que nós estamos oferecendo para ele. Ele recebe o que nós oferecemos para ele? Recebe. Ele recebe. Mas mais do que isso, e essas coisas só tem valor se nós apresentamos isso acompanhado de vida no altar do Senhor. Então Salomão procurou durante toda a sua vida andar dessa maneira, né? Procurando agradar a Deus. E uma coisa interessante, nós sempre, na história da humanidade, de modo geral, a gente é jovem e dá muita cabeçada, não é? E aí vai chegando os cabelos brancos, a experiência, e você vai aprendendo a viver. Algumas pessoas que dizem que a gente abre os olhos mesmo depois dos 40, não é? Mas é interessante o que aconteceu com Salomão. Quando Salomão era jovem, ele foi fiel a Deus. Quando ele ficou velho, ele se desviou do caminho de Deus. Ele inverteu a ordem, não é? Ele inverteu a ordem. Então, quando Deus estava alertando Salomão, Deus sabia o que estava dizendo. Então, quando Deus nos coloca diante de um texto como esse, você pode dizer: ah, mas eu nunca vou virar as costas para Deus. Amém. Amém. É coisa boa. É bom pensar assim. Mas é sempre bom manter o foco em Deus. Não adianta, e a vida espiritual tem mostrado isso, não adianta apenas boa intenção. É por isso que ele dá aqui os passos. Quais são os passos? Vamos lá no 14 de novo. Quais são esses passos para manter o caminho do Senhor? Se humilhar, vamos falar junto? Se humilhar, orar, buscar a face de Deus e converter os seus maus caminhos. Deus estava dando, através de Salomão e a todo Israel, a receita, os passos para que aquele povo mantivesse na presença do Senhor. Isso foi escrito há mais de 4.000 anos e ainda serve para mim e para você. Que Deus possa nos abençoar, que o Espírito de Deus continue falando aos nossos corações, na minha vida e na sua, para que nós possamos observar essa receita da parte de Deus. Mais humilhação, mais oração, mais busca de Deus e mais confissão de pecados e abandono de pecados, para que Deus possa se agradar de nós. Amém?